12h13 agora. Fórum Criminal, João Pessoa. Está acontecendo nesse exato momento. Audiência de instrução em relação ao caso envolvendo o pediatra Fernando Paredes Cunha Lima. Ele que é réu num processo de estupro de vulnerável contra pacientes. A audiência, minha gente, está acontecendo de forma híbrida. Algumas pessoas estão lá no local e outras estão prestando seus esclarecimentos através da internet. Lucas Macieira está comigo ao vivo e vai nos atualizar sobre todas essas audiências. Mais um momento importante nesse caso. Lucas, boa tarde. É isso, Paulo. Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Correio Verdade. Essa audiência de instrução, né, que é aquele momento onde o juiz ouve todas as testemunhas, as pessoas que estão relacionadas de algum modo com o caso, para ele conseguir realmente se instruir sobre o caso para posteriormente tomar a decisão dele num julgamento. Essa audiência de instrução começou aqui por volta das 9 horas da manhã, a expectativa era que começasse um pouco mais cedo, às 8h30, como você falou, está acontecendo em formato híbrido, algumas testemunhas estão aqui presencialmente, outras não, inclusive o médico, né, indiciado nesse caso, acusado, o Fernando Paredes Cunha Lima, não está aqui no Fórum Criminal de João Pessoa, ele está participando de uma maneira remota, apenas o advogado dele, Aécio Farias, está aqui acompanhando essa audiência. Algumas vítimas também já estão aqui presencialmente, já deporam. É muito importante falar a respeito desse caso, porque são 2 inquéritos que envolvem o pediatra Fernando Paredes Cunha Lima, tá? Os 2 já foram concluídos, o segundo, né, que envolve outras vítimas aí, foi concluído, mas ainda espera que o Ministério Público protocole uma denúncia para aí a gente ter todo esse processo de audiência de instrução, julgamento e etc. Mas o que está acontecendo hoje diz respeito ao primeiro inquérito, onde o pediatra é acusado pelo crime de estupro de vulnerável de 4 crianças. Inclusive, 2 dessas crianças já deporam aqui hoje, né, prestaram depoimento através foram entrevistados por um juiz. Esse depoimento é um pouco diferente, né? Afinal de contas, é uma criança de 9 anos de idade e uma outra criança de 11 anos de idade, então precisa da intermediação de um psicólogo, tem um psicólogo, uma psicóloga, na verdade, aqui na 4ª Vara, para fazer as perguntas que o juiz acha pertinente às crianças. As mães dessas vítimas também foram ouvidas. O advogado de defesa dessas vítimas, né, o Bruno Girão, Bruno Lopes, ele não está aqui presencialmente também, ele está no Paraná por um motivo de força maior, e está participando aqui dessa audiência de maneira remota. Mais cedo nós conversamos com uma sobrinha do médico pediatra Fernando Paredes Cunha Lima, que também havia sido abusada, né, sexualmente por ele. No caso dela, esse crime já prescreveu, por isso ela não é enquadrada como uma vítima, mas ela foi arrolada como uma das testemunhas, porque no total foram 16 testemunhas, sendo 8 de acusação e 8 protocoladas pela defesa das vítimas. A gente conversou com essa vítima, que também é testemunha mais cedo, e a gente pode acompanhar agora. É um sentimento misto, porque causa um alívio de finalmente a justiça está começando a acontecer, mas também é um sentimento muito ruim, né, de que tantas vítimas desse caso, né, aconteceram tantas coisas durante tanto tempo, tantos estupros durante tanto tempo, mas a justiça uma hora chega, e chegou. Então, assim, fica um misto de sentimento, de alívio, mas de muita tristeza também. Eu vivi com isso durante esses 33 anos. Isso não é porque eu não falava que não existia, né? Isso sempre existiu durante esses 33 anos, desde o dia que aconteceu, desde 1991. E agora ele devia ter a coragem de vir para cá e encarar as vítimas. Porque eu tô aqui. Por que ele não veio, se ele não fez nada? Agora eu também tenho outra pergunta para ele. Por que ele foi pedir perdão aos irmãos, se ele é inocente? Acompanhou aí esse depoimento. Esta mulher, repetindo, ela foi vítima, né? Ela disse ser vítima, uma das vítimas do médico de 81 anos, né? Durante mais de 40 anos de atuação na pediatria. Ela, no caso, é da família dele, ela alega realmente ter sido abusada por ele. Ela não se enquadra contra uma vítima nesse caso, mas foi arrolada como uma das testemunhas. Ela trouxe aí a informação, né, de que o médico havia pedido perdão a respeito desse caso. São 16 testemunhas no local. O juiz José Guedes Cavalcante, que está presidindo aqui
essa audiência, como são muitas testemunhas, né, a expectativa é que todas sejam ouvidas hoje. Mas se isso não acontecer, já tem aí uma data, né, amanhã deve continuar essa audiência também com o mesmo horário previsto que começou essa daqui, entre 8h30 e 9 horas da manhã. Aqui na quarta vara criminal, né, no quarto andar do Fórum Criminal aqui de João Pessoa, a gente sempre fica acompanhando essas movimentações. Como esse processo corre em segredo de justiça, a imprensa não tem acesso à sala onde acontece essa audiência, principalmente também porque envolve pessoas menores de idade, crianças, né? Então tem todo esse sigilo. Mas a gente ficou acompanhando toda essa movimentação. Em um determinado momento, o advogado de defesa do pediatra Fernando Paredes Cunha Lima saiu, Aécio Farias, e nós também conversamos com eles e vocês podem acompanhar agora. Foram ouvidas 2 menores, através de um depoimento especial, que é feito por uma psicóloga. Logo em seguida, começou agora a leitura da denúncia para que todas as testemunhas, 8 da acusação e 8 da defesa, ouçam o que diz a denúncia e em seguida vão ser ouvidas uma por uma e ao final o acusado será interrogado. Caso não haja tempo suficiente para concluir a instrução no dia de hoje, o juiz já deixou previamente agendado o dia de amanhã, também pelas 8h30, para dar continuidade a esse processo. E também o doutor Fernando, ele não está, né, presencialmente, ele está participando remotamente, por que disso? Porque ele é muito doente, ele não tem condições de se locomover, a saúde dele piorou drasticamente, então, por recomendação médica, ele faz audiência de casa. É um processo sigiloso, mas o doutor Fernando ele nega desde sempre a autoria e a prática de qualquer desses crimes que lhe são imputados. É um processo sigiloso, nós respeitamos o sigilo que se abate sobre o processo. Tá, então a gente acompanhou o depoimento, né, da defesa do pediatra e só um ponto importante também, está acontecendo agora essa audiência de instrução, mas hoje aconteceria o julgamento de um recurso, porque o que foi que aconteceu? A gente lembra que foram 5 pedidos de prisão, né, preventiva aí, que foram negados pela justiça. Um desses pedidos, inclusive, feito pela defesa das vítimas, havia sido negado pela justiça, mas o Ministério Público entrou com um recurso dizendo que o juiz não teria acertado, que ele deveria rever essa decisão e que sim, ele deveria ser preso preventivamente. Esse recurso do Ministério Público seria julgado hoje, mas por causa da demanda, né, de outros julgamentos acerca desse caso, não foi o juiz José Guedes Cavalcante, aí já foi o desembargador Ricardo Vital. Ele decidiu então, por uma questão de agenda entre as defesas, ele decidiu jogar esse julgamento de recurso para terça-feira que vem, no mesmo horário que estava previsto aqui para acontecer hoje ali por volta das 9 horas da manhã, viu, Paulo? A gente está aqui acompanhando essas movimentações, mas esse é um aparato geral, digamos assim, de tudo acerca desse caso, amigo. Lucas, obrigado a você. É um caso extremamente delicado que chamou a atenção do país inteiro. Um caso que envolve uma pessoa idosa, mas que pode ter cometido crimes ao longo de vários anos, né? De profissão. Uma profissão que, para mim, é um dom dado por Deus. Né? O médico, ele aprende, ele estuda, ele se especializa, mas, acima de tudo, é um dom dado por Deus para salvar vidas, para tratar de pessoas, para cuidar da saúde. E ele da saúde dos inocentes, das crianças, né? Agora, o que me chama a atenção de maneira positiva é o quão rápido está sendo esse processo, o quão rápido isso está andando, porque eu me recordo, eu vi a Gabriela ali, uma das sobrinhas do médico, que foi quem primeiro fez a denúncia. A Gabriela, ela fez a denúncia no início do mês de agosto. Nós já estamos chegando ao final do mês de outubro e já estamos na fase de instrução e julgamento, que é o momento em que as testemunhas, perante a autoridade da justiça, que é o magistrado, que é o juiz, presta os seus esclarecimentos, dá o seu depoimento. Então, assim, que continue dessa forma, célere, rápido, para que, se der tempo ainda, alguma justiça seja feita. O que eu acho bem difícil, por conta da idade e das condições de saúde do médico, tá? Mas não custa nada a gente torcer